abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela de Conduz. Sou Iverson BFR, esse é mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, vai deixando o like aqui embaixo. É de graça e é muito importante para que mais pessoas possam conhecer o canal aqui no YouTube Tua Estrela de Conduz. Então, rapaziada, vou estar trazendo pra vocês aqui hoje o pós-jogo da partida ontem entre Botafogo e Boa Vista, 2-1, ali, jogo dificílimo pra gente pela Taça Rio, nossa estreia na Taça Rio. Então vou estar falando aí sobre o Botafogo e sobre a estreia ontem na Taça Rio. Então, rapaziada, vamos começar rapidinho. Eu ontem fiquei pensando, depois da partida, qual a última partida que a gente viu do Botafogo, que o Botafogo tenha feito ali uma partida boa, uma partida segura, uma partida ali dentro dos 90 minutos ali que tenha deixado a torcida satisfeita. Eu sinceramente fiquei pensando isso ontem, não consegui descobrir qual foi a última partida do Botafogo assim. Desde o ano passado a gente vem sofrendo bastante em relação a isso, a partidas ali que o time não consegue convencer a torcida. Parece que os caras comem ali antes de entrar em campo 1 quilo de feijoada e depois vai pro jogo ali pesadíssimo, sem vontade, sem raça, um time ali dorminhoco, na minha opinião. Então tá complicado. Com a chegada do Autuori, eu achei que essas coisas fossem mudar, principalmente a postura dos jogadores. Eu sinceramente achei aí que a chegada do Autuori fosse mudar isso, e ontem ali mais uma vez eu vi o time com a mesma postura que já vem tendo faz muito tempo, essa postura, muito tempo mesmo, dos jogadores do Botafogo quando entram em campo, sem vontade, sem raça, um time ali totalmente esquisito e sonolento ao meu ver. Então, rapaziada, eu vou estar falando aqui, eu anotei aqui, vou estar olhando para baixo bastante aqui hoje, que eu anotei jogador por jogador e atuação por atuação aqui, para estar falando aqui para vocês ontem. Então vamos começar pelo Gatito que ontem falhou no gol. Gatito ontem falhou naquele gol ali, ao meu ver, do Boa Vista, porém depois se recuperou durante a partida, fazendo grandes defesas. Gatito que acabou se redimindo ali durante a partida, fazendo defesas difíceis, porém falhou no gol ali contra o Boa Vista ontem. O Barrandegui, o lateral uruguaio, que eu ainda venho defendendo, eu acho que o Barrandegui merece um tempo, merece uma adaptação. O futebol brasileiro é diferente do uruguaio, então eu ainda acho que o Barrandegui vai se adaptar ao futebol brasileiro, vai nos dar alegria ainda. Eu sinto isso, eu vendo ele jogando, eu vejo potencial nele. Não acho o Barrandegui o mesmo nível ou pior do que o Fernando, não. Tem muita gente que acha isso, mas eu acho o Barrandegui melhor do que esses jogadores aí, o Fernando. Eu acho que não deixa a desejar ali do Marcinho também, só que precisa de um tempo de ritmo de jogo e adaptação do futebol brasileiro. O Barrandegui ontem, pelo lado direito, sofreu muito na marcação. Barrandegui sofreu muito ali na marcação, porém não comprometeu e também teve pouca qualidade no apoio. O Barrandegui atacando ali tem pouca qualidade, não ataca muito, enfim, não tem qualidade para atacar. Só que foi o que eu falei, ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, ao esquema tático do Botafogo. Eu acho que ainda vai dar bom. Marcelo Benevenuto mais uma vez foi firme e seguro na nossa zaga. No jogo de ontem ele não teve tanto destaque, igual ele vem tendo nas outras partidas. Porém, Marcelo Benevenuto mais uma vez firme e seguro ali na nossa zaga. Juan Renato também foi seguro a maior parte do jogo, porém o que eu elogiei do Juan Renato na partida anterior pela Copa do Brasil diante do Náutico, ontem o Juan Renato deixou a desejar, que foi ali nas saídas de bola. Ontem as saídas de bola do Juan Renato fraquíssimas, então ontem ele deixou a desejar nisso, coisa que eu tinha elogiado ele no jogo diante do Náutico, aqui no pós-jogo que eu fiz no canal. Só que ontem ele na saída de bola não foi muito bem, porém foi seguro a maior parte do jogo e não comprometeu em nada. Danilo Barcelos, já cansei de fazer vídeos aqui falando que o Danilo Barcelos é um dos piores laterais esquerdos que eu já vi na vida. E não merece nem estar vestindo a camisa do Botafogo, principalmente não merece ser titular do time do Botafogo. Danilo Barcelos, que ontem teve até um chute perigoso, porém muito espaço na marcação. Canso de falar, Danilo Barcelos é uma avenida, ele deixa muito espaço nas marcações, e ontem também teve muitas decisões erradas ali, tomadas de decisões erradas em algumas situações do jogo. Então Danilo Barcelos ontem mais uma vez com uma partida fraquíssima. Cícero, que saiu vaiado ontem pela torcida, sem muita intensidade e limitado. Cícero limitado a ficar dando passes pro lado, parecia uma enceradeira. O Cícero só sabe pegar a bola, tocar pro lado, para trás, pro lado, para trás. Parece até uma enceradeira. O Cícero que, ao meu ver, também já está merecendo um banco de reservas há muito tempo, e ontem saiu vaiado aí pela torcida do Botafogo.
Não vai demorar muito pro Cícero, ao meu ver, ali pegar um banco de reservas, porque tá difícil aturar o Cícero. Só aquele toquezinho pro lado, pro outro, mais nada. Alex Santana chamou o jogo ontem pra ele. O Alex Santana aí fez um golaço na partida de ontem, chamou o jogo pra ele. Depois caiu de produção, começou a fazer bastante faltas, porém foi decisivo ali no primeiro gol, fez um golaço, chamou o jogo pra ele. E o Alex Santana ontem, ao meu ver, também jogou bem, por mais que depois tenha caído de produção, mas fez um bom jogo. Bruno Nazário, decisivo mais uma vez. Bruno Nazário ontem, um dos melhores do time, com a bola no pé. Fez um gol ali de categoria, o segundo gol ali, o nosso de 2-1, que ele botou por cima do goleiro, é um gol ali de categoria, de quem sabe jogar bola. Bruno Nazário mais uma vez salvando a pátria, salvou aí, o Bruno Nazário ontem mais uma vez salvou a pátria. Luiz Henrique, vou falar um pouco desse jogador aqui, eu quero que vocês entendam. Luiz Henrique, gente, tem 18 anos ainda, 18 anos. Ontem eu vi tantas mensagens de pessoas criticando o Luiz Henrique de uma tal maneira que eu fiquei sem entender, sinceramente. É um jogador de 18 anos, da nossa base, com potencial. O Luiz Henrique é um jogador diferenciado, tem muito que evoluir, sim. Só que as críticas que ele recebeu ontem por algumas jogadas são, assim, surreal. As notícias que eu li ontem, ali, algumas pessoas postando ali sobre o Luiz Henrique, eu li e ficava sem acreditar que as pessoas pudessem estar falando isso de um garoto de apenas 18 anos. Luiz Henrique ontem, que foi rápido, pra mim foi o melhor em campo. Luiz Henrique foi rápido, deu os bons dribles, pecou sim, Luiz Henrique pecou em algumas tomadas de decisões, teve ali jogadas que ele poderia ter tocado, poderia ter sido menos fominha, mas foi o que eu falei, Luiz Henrique tem 18 anos ainda, então ele vai evoluir, a torcida tem que ter paciência com esse jogador, é da nossa base, temos que apoiar a nossa base, é o nosso futuro, então o Luiz Henrique tem muito que aprender, ele teve sim algumas tomadas de decisões erradas, porém depois ele se redimiu, ele deu as 2 assistências para gol. A primeira do Alex Santana é ele que rola para o Alex Santana chutar, e a segunda do Bruno Nazário é ele que bota o Bruno Nazário de cara pro gol, pro Bruno Nazário jogar aquela bola por cima do goleiro e fazer o segundo gol da nossa vitória ontem. Rafael Navarro deu aquela finalização ali pro primeiro gol do Alex Santana, que o goleiro do Boa Vista espalmou, aí depois saiu a jogada do gol do Alex Santana. Rafael Navarro fez aquela finalização e depois também pouco fez na partida. Quem pôde ver o pré-jogo que eu fiz aqui no canal sobre esse jogo, eu falei que o Rafael Navarro seria titular e falei que o Rafael Navarro já estava na hora também de mostrar alguma coisa com a camisa do Botafogo, e ontem também, tirando aquela finalização que originou o primeiro gol, pouco fez depois. Então Rafael Navarro aí uma atuação bem discreta. Thiaguinho, aí eu anotei aqui também os jogadores que entraram ali, as substituições que o Paulo Tuori fez. Thiaguinho entrou. Thiaguinho, cara, que me decepcionou bastante. O Thiaguinho, eu acompanho o Thiaguinho desde a época do Corinthians, desde a época do Oeste. Era um volante que eu achava muito interessante. Quando ele foi contratado pelo Botafogo, eu fiquei muito feliz com a vinda dele. Porém, o futebol do Thiaguinho aqui no Botafogo desapareceu. Ele entrou ontem, um futebol totalmente fraco, não acrescentou em absolutamente nada no jogo de ontem. Luiz Fernando entrou também mais uma vez bem, driblou, criou, tentou e quase fez um gol. Luiz Fernando aí, que desde a partida da Copa do Brasil diante do Náutico, lá nos aflitos, tem entrado bem, tem ali originado jogadas para gols. Ao meu ver, Luiz Fernando, que a torcida aí do Botafogo pega muito no pé, eu acho que a torcida deve dar um pouquinho de moral para esse jogador. Luiz Fernando tem entrado bem, tem decidido alguns jogos ali, algumas jogadas de gols pra gente. Então Luiz Fernando, ao meu ver, ontem entrou mais uma vez muito bem. Caio Alexandre não merece ser titular nesse time. Nesse time do Botafogo hoje, o Caio Alexandre não merece ser reserva. Caio Alexandre entrou mais uma vez ontem bem, mudou o jogo. Pra quem não se lembra, aquele passe que o Luiz Henrique recebeu ali pro segundo gol que o Bruno Nazário fez, que o Luiz Henrique deixou o Bruno Nazário na cara do gol, quem deu o passe lá de trás do meio de campo pro Luiz Henrique lá na frente foi o Caio Alexandre, um passe de 3 dedos. Se vocês não prestaram atenção, depois vocês podem procurar essa jogada. Quem dá o passe pro Luiz Henrique na jogada do segundo gol do Botafogo foi o Caio Alexandre, um passe de 3 dedos. Ao meu ver, entrou mais uma vez bem, já tinha jogado bem contra o Vasco. O Caio Alexandre não pode ser titular desse time, principalmente, não pode ser reserva, perdão, desse time, principalmente reserva para o Cícero. Caio Alexandre tem que ser titular já. E, para encerrar, eu anotei também o Paulo Tuori. Paulo Tuori, o Botafogo ali, ao meu ver, fez um bom primeiro tempo, porém o segundo tempo foi um desastre. O time precisa evoluir muito, muito, muito mesmo. Eu aí, quem puder ver os vídeos anteriores aí que eu fiz, eu não fui a favor da chegada do Paulo Tuori. Eu acho um treinador ali que
Foi o que eu falei nos vídeos anteriores. Ninguém sabe o esquema tático dele hoje. É um treinador que já tinha deixado de ser treinador. Ele estava focado mais na função de gerente de futebol. E a impressão que me passa do Paulo Autuori nas entrevistas, que ele não está feliz nessa função de treinador. A impressão que ele me passa é que ele veio pro Botafogo para ser dirigente. Ele não quer ser treinador. A impressão que ele me passa é que ele está ali por gratidão ao Botafogo. E quando a bomba começar a estourar, ele vai pegar, vai colocar outro ali no lugar dele e vai exercer a função que ele tanto quer, que é de dirigente do Botafogo. A impressão que ele me passa é essa. Eu falei no vídeo anterior, quando eu não fui a favor da vinda dele, o Paulo Autuori é inteligente, ele fala bonito, porém eu não quero saber das entrevistas dele, coletivas, se ele fala bonito ou não. Eu quero saber na prática, nos treinamentos, e ele teve 10 dias para treinar o Botafogo. E ontem o time entrou ali praticamente o mesmo do Alberto Valentim. O time ontem, muitas vezes eu vi ainda aquele time do Alberto Valentim. Um time totalmente reativo, um time totalmente medroso, sem criação. Enfim, então, depois desses 10 dias aí que o Paulo Autuori já teve, eu acho que já dá pra começar a ter uma cobrança assim em cima dele, porque eu acho que a gente precisa de um treinador que chegue, que arregace as mangas, que foque ali nos treinamentos, que mude a tática desse time, que implante algo novo nesse time. E o Paulo Autuori, ao meu ver, chegou com uma preguiça absurda. Às vezes eu vejo a entrevista dele, eu não consigo ver ele tão feliz assim de estar ali como técnico do Botafogo. Eu vejo ali como ele estivesse fazendo um favor pro Botafogo, doido pra pular logo ali pro cargo de dirigente do Botafogo. Valeu, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje, o pós-jogo aí entre Botafogo e Boa Vista ontem, 2-1. Querendo ou não, começamos com vitória, isso que importa. Sábado já tem outro jogo difícil contra o Flamengo no Maracanã, pela segunda rodada. Esperamos aí que essa semana o Paulo Autuori mude principalmente a postura desses jogadores dentro de campo. Então é isso, rapaziada. Vamos que a vida é bela, Playmobil tá pegando a Cinderela. Gosto mais de vocês do que de mim.